Você sabia que tem gente que vai ter uma vida de sofrimento nessa terra e quando sair daqui ainda vai para o inferno? É lamentável, mas essa é uma verdade. Existem pessoas também que vai ter uma vida difícil, sofrida e depois vai para o céu. Tem pessoas que vai ter uma vida boa aqui e depois vai para o inferno também. E vai ter pessoas que vai ter uma vida boa, vai ter uma vida abençoada nessa terra e depois vai para o céu. Qual dessas você escolhe? Porque essa questão de céu e inferno não tem a ver com a questão social, se você teve riqueza ou não teve, se você for rico ou se você for pobre. Isso tem a ver com a escolha que nós fizemos. A questão de céu não é comprado por esse tipo de coisa. A decisão de céu e inferno tem a ver com a nossa renúncia ao pecado e a nossa entrega da nossa vida a Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Com ele está o perdão para aquele que reconhece que depende dele. E esse reconhecimento não depende da questão social. Depende da humildade e do reconhecimento dessa pessoa em saber que ele é um pecador e carece da salvação. E essa salvação só Cristo pode oferecer. Mas eu quero dizer para você que as palavras de Cristo foi essa: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, o Senhor, ele diz lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio para que a gente tenha vida e tenha com abundância. E Isaías, no capítulo 1 de Isaías, no versículo de número 18 e 19, Isaías diz, o Senhor diz por meio do profeta Isaías: se você quiser e se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Porque Deus é um Deus que tem prazer em abençoar seus filhos. O que Deus quer é que eu reconheça, primeiro, que eu não sou dono de nada aqui. Tudo que nós temos é favor, é bondade, é misericórdia de Deus. Então ele quer que aquilo que ele me concede, que isso não tome o lugar dele em meu coração. E que quanto mais ele me der, que eu reconheça que é bondade dele, que é favor dele, que é misericórdia. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é ele que me possibilita a graça de ter e que eu tenha humildade para reconhecer isso. Então tem pessoas que pensam que a pobreza dele é quem vai determinar a salvação. Não, servir a Jesus é sofrimento. Peraí, meu irmão, não é bem assim não. A gente nessa terra, todo mundo enfrenta as suas dificuldades em qualquer escolha que ele faça. Porque a vida de pecado não é uma vida boa, não. É uma vida que aparentemente as pessoas mostram aquela euforia, mas a fatura chega. E a consequência disso é cara. Quanto à escolha de servir a Cristo, o preço, qual é o preço? A renúncia do pecado. Só que isso, eu não considero isso como um preço, porque o beneficiado por isso sou eu mesmo. Porque tudo aquilo que eu deixei de errado de fazer por obedecer à palavra de Deus, só quem ganhou fui eu. Porque em relação ao mundo, a Bíblia diz que o mundo ama o que é dele, então eu não vou achar estranho o mundo não buscar me entender, porque não me entendeu a Cristo. Mas o meu Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos. E se eu vou lhe dizer, se está alguém que tem prazer em estender as mãos e nos abençoar e mudar a nossa história, sabe, é Deus. Para quê? Para que eu seja um canal de bênção nas mãos dele para aqueles que estão à minha volta. Isso não é só para mim, é para todos aqueles que se entregam para ele. Olha o que ele diz em Isaías, primeiro, no versículo 18 e 19. Se você quiser e se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ver também lá no livro de Lucas, capítulo do número 6, versículo 38. O Senhor disse lá que ele me ensina a ser uma pessoa generosa. O desejo dele é que me abençoando, eu tenha prazer de abençoar as pessoas, que eu não ponha meu coração nas riquezas.
Porque ele disse que o tanto de vida de uma pessoa não depende do tanto de bem que ele possua. Então ninguém vai viver mais porque é rico e ninguém vai viver menos porque é pobre. Ambos carecem da proteção, do livramento e do cuidado que só Deus pode dar a cada um para ele viver um tempo que ele determine para nós nessa terra. Mas ele espera que por meio do que ele tem me abençoado, que eu seja uma bênção para o meu irmão. Mas que coisa linda, ele diz, dai e sei-vos-á dado. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e sei-vos-á dado. Ele diz, boa medida, recalcada, transbordando, sacudida sem medida, será colocada em minha mão de volta. Olha que coisa linda. Veja, não é só isso aqui. Você vai ver lá no livro de Crônicas, capítulo de número 29, está se tratando do rei Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que Davi foi um homem que chegou à presença de Deus, simples, montado num jumento, como a Bíblia nos informa. Mas, diz o texto no livro de 1 Crônicas 29, você faz a leitura, você vai chegar nesse versículo, quando se trata da morte de Davi, é Crônica 29, versículo 28. Diz assim, e morreu Davi em boa velhice, riqueza e honra havia no seu trono, e ele viu quando Salomão, seu filho, assumiu o governo. Meu Deus do céu! E com isso, ele não deixou de ser segundo o coração de Deus, porque Deus concedeu riqueza. Não. Aí Salomão, que assume o lugar dele, toma seu pai como exemplo e tem uma postura agradável aos olhos do Senhor, arruma o ambiente, o lugar de adoração a Deus, tudo aquilo ali que Davi desejou, mas Deus disse que não seria ele, e foi Salomão que construiu. E Deus se apresenta para Salomão, olha que coisa linda, que oportunidade. Deus se apresenta para ele e diz, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Que oportunidade linda! E Salomão, sabe qual foi o pedido? Ele pediu aquilo que Deus espera, que a gente coloque ele acima de tudo na nossa vida. Que nossa inclinação principal não seja a riqueza, seja a presença dele. Porque sem a presença dele, meu irmão, não tem segurança, não tem nada que seja completo. Entendeu? Então, quando ele apresenta para Salomão e diz, pede o que você quer que eu te dou, Salomão diz, Senhor, eu te peço que me dê sabedoria, para eu saber administrar esta obra que o Senhor colocou em minhas mãos. Pronto. Deus olhou para ele e disse, gostei. Como você não me pediu riqueza, você não pediu vingança dos inimigos, você não pediu nada que qualquer outro podia me pedir, mas o que você me pediu foi algo que eu vou estar à sua frente. Então, aí Deus vai mostrar do coração dele o que um pai que se agrada de um filho tem prazer em fazer. Ele falou, eu vou te dar sabedoria, que igualmente eu vou te dar riqueza. A riqueza que eu vou te dar, antes de você, ninguém nunca teve antes. E depois de você, não haverá um rei que tenha a riqueza que eu vou te dar. E assim deu. Então, você observe que Deus mostra para Salomão que se uma vez que o nosso coração está aberto, está voltado, tem humildade para reconhecer a nossa dependência, estamos aqui de passagem, nós não somos donos de nada aqui, somos administradores, e o que Deus nos dá é para a gente ser um canal de bênção. Quantas igrejas, muitas vezes, quantos projetos lindos nessa terra, que muitas igrejas gostariam de realizar, muitos grupos gostariam de realizar, e não faz porque não tem condição. Mas a Bíblia diz que tem gente que também não tem porque não pede. Porque tem gente que acha que se ficar rico, vai se perder. De fato, tem pessoas que têm uma mentalidade de escravo. Tem gente que, meu Deus do céu, parece que só reconhece a dependência, só reconhece que depende de Deus se estiver sofrendo. A gente vê essa situação de pessoas que é Deus melhorar a vida dele. Misericórdia, Deus já fica em segundo plano, porque aquilo toma o lugar que pertence a Deus. Mas eu encerro essa palavra dizendo para você
Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Reconheça que em tudo você é dependente dele. Mas eu quero te dizer que os céus, ele não é comprado, ele não é conquistado pelo sofrimento. Ele é conquistado pelo reconhecimento nosso. Que Jesus é o nosso Senhor, é o dono da nossa vida e que tudo é dele, por ele e para ele. Então eu digo para você, deseje ter uma vida melhor, lute por isso, trabalhe, ele promete ordenar a bênção na obra das nossas mãos, seja generoso, abençoe a casa de Deus, tenha prazer, alinhe o seu projeto aos projetos do Senhor, apresente seus desejos a Deus e que Deus faça parte dos seus projetos e que naquilo que Deus lhe abençoar, mesmo no pouco, vá mostrando para Deus que a obra dele está em primeiro lugar. Tenha certeza, você vai viver o melhor de Deus. Ele diz, se quiser, e você me ouvir e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E eu peço a Deus que Deus te abençoe, como filho dele, que você possa comer o melhor dessa terra. Tem gente que diz, esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Tem que analisar que mundo é esse que Deus está falando. Não é planeta Terra, não. Não é o planeta que Deus criou, não. O céu e a terra pertencem a Deus. A Bíblia é mundo, sistema que jaz no maligno. É mundo de pecado. É sistema de pecado, certo? Não é o que Deus criou, não. Satanás não é dono dessa terra, não. A Bíblia chama ele de ladrão. O ladrão é aquele que se apropria de alguma coisa como se fosse dele não sendo. Mas essa terra é do Senhor. E ele disse que se eu obedecer a ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, que você lute, trabalhe, que você tenha para você, tenha para sua família, seja um canal de bênção nessa terra e que Deus tenha prazer, que quanto mais Deus lhe der, mais se aproxime dele e mais seja um canal para aqueles que estão à sua volta. Amém? Deus te abençoe grandemente.